E aí, beleza? Hoje é o nosso dia 4 do Devocional de Perdão. Você já viu o dia 1, 2 e 3? Se não, volta lá, hein? Assiste, porque senão você não vai pegar, não vai entender muito bem aí. Tá bom? E se você ficar até o final, não esquece também de dar um joinha e compartilhar. Mas antes de a gente começar a entrar de vez, não esquece de você se inscrever nesse canal e ativar as notificações, que sempre que subir vídeo no ar, você não perde nenhum, beleza? E hoje eu quero trazer um dos pontos muito importantes que a gente precisa entender. O perdão a gente sempre vê, a gente liberar o perdão ou até mesmo pedir o perdão. Né? Alguém me feriu, eu tenho que perdoar essa pessoa, eu feri alguém e eu vou ter que pedir perdão para essa pessoa. Só que um dos perdões que é tão difícil da gente entender, que é necessário, é um perdão para nós mesmos. A gente esquece disso, a gente esquece que nós precisamos nos perdoar. E tem muita coisa que nós mesmos dizemos: ah, eu não me perdoo, porque se, aí entra o se na história. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse falado, se eu tivesse ido antes para Jesus, aí a gente fica nisso. E, gente, o se não produz nada que preste. Esse se só faz consumir teu coração em podridão e destruição. Não serve para nada. E nós precisamos aprender a nos perdoar. A perdoar as nossas falhas, a perdoar porque muitas vezes o Senhor já nos perdoou. Nós já pedimos perdão ao Senhor, nós já nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão às pessoas, mas a gente não se perdoa. E nós precisamos também nos perdoar, porque quando o Senhor fala que nós temos que perdoar, não é só externamente, é nós também. Não é verdade? Então eu quero trazer dois textos aqui para nós podermos conversar um pouco mais. 1 João 1, do 8 ao 10, que fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Olha que da hora esse texto. E nesse texto eu quero que a gente possa entender algo. Todos nós pecamos, não interessa o nível de cargo eclesiástico, de cargo na igreja, da religião que seja, não importa, todos pecam. A palavra garante para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala muito claramente aqui, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tá vendo? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que entender, eu preciso reconhecer, Jesus me perdoa por aquilo que eu fiz, por esse pecado, por essa decisão que eu tomei errado, por ter falado isso para alguém, me perdoa, Senhor. E quando eu faço isso, eu tenho que estar confiante, entendendo que o Senhor me perdoou. E quando há esse arrependimento genuíno, o nosso coração muda, gente. Nossa mente, o nosso padrão comportamental começa a mudar. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir perdão, sim, mas ficar confiantes que o Senhor nos perdoa. Porque eu vejo que tem gente que parece que o sangue de Jesus não tem poder para apagar o pecado dela. A pessoa se acha a última pessoa do universo, o ser mais terrível e que nem Jesus pode perdoar. E isso, gente, é um entendimento bem errado e ruim, porque nós estamos querendo dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente. E quando eu digo isso, é muito sério. Deus não mandou um anjo vir morrer pela gente, Ele mandou o filhão dele, a preciosidade dele. Ele envia o filho dele para vir morrer. E o sacrifício de Cristo jamais será tratado de forma leviana. E aqueles que tratarem de forma leviana, pode ter certeza que serão sim punidos se não se arrependerem. Nós precisamos entender isso. E isso é um texto que está lá em Hebreus 2 também, que você pode ler lá para você entender um pouco mais. Mas nós precisamos entender que não interessa o nível de pecado, não interessa o que você fez. Se você se arrepende de verdade, genuinamente, de coração, pedindo perdão ao Senhor, Ele te perdoa. Nós precisamos entender isso. Não existe pecado maior que Jesus não possa pagar com o sangue dele. Nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos entender. E voltar para casa. Peço perdão, me arrependo, me perdoo também, porque eu pedi perdão para Deus, que é dono de tudo, que é ser supremo de toda a criação, de toda a existência. E Ele me fala, ok, eu te perdoo. Por que eu vou carregar isso ainda? Por que eu vou ficar me martirizando? Por que eu vou ficar aceitando essas condenações? E é aqui que eu quero ler o segundo texto, que está lá em Romanos 8, do 1 ao 2, que fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Olha que da hora isso. Olha que incrível isso. Então, Jesus me perdoa e nele não há condenação. Aqueles que permanecem nele não permanecem na condenação. Então, muitas vezes, nós estamos até citando esse texto, mas a gente não está em Jesus faz tempo. Então, está na hora da gente acordar e voltar para a casinha. Acordar para a vida e voltar para a casinha. E falar, Jesus me perdoa e eu quero permanecer em você. Porque só permanecer num templo, gente, não quer dizer que você está em Jesus. Não quer dizer. Mas quem sabe a gente traz isso num próximo tema. Mas nós temos que entender que em Jesus não tem condenação. Ele nos perdoa, Ele nos purifica de toda injustiça. E nós podemos andar tranquilamente, confiantes no perdão dEle. O que você precisa se perdoar aí? Pensa um pouquinho. Conversa com Ele. Eu vou orar aqui para te ajudar, mas assim que acabar o vídeo, entrega para Ele aquilo que você precisa. E não carrega isso mais. Se perdoa, restitui aquilo que você tem que restituir. Sempre brinco aqui com a galera. Tem aquela frase, né, de chorar pelo leite derramado não adianta. Mas vamos ilustrar um pouquinho. Vamos imaginar que tinha uma jarra, né, de vidro que tinha um leite dentro e um copo de vidro que você ia pôr o leite. E na hora que você vai fazer isso, você se atrapalha e cai. Tanto a jarra quanto o copo. E o leite vai pro chão. O que eu tenho que fazer? Porque a palavra nos ensina que nós temos que restituir também. Eu vou chegar para essa pessoa, eu não vou dar desculpa e falar assim, também teu cachorro me assustou, também você deixou molhada a jarra. Eu não vou inventar moda, eu vou falar, meu irmão, minha irmã, me perdoe. Mas eu fui lá, comprei uma outra jarra, tá aqui, comprei um outro copo, tá aqui, e comprei um litro de leite, tá aqui. Então nós temos que aprender a restituir também. Porque muita coisa não é só pedir perdão, nós temos que acertar as contas também, gente. Nós precisamos entender. O Senhor nos perdoa, mas nós temos que restituir certos pontos também. Tá? Então, para pensar, o que você pode fazer hoje? Não é comprar um perdão, mas é restituir mesmo. Você destruiu algo, você tem que conversar com aquela pessoa, porque nesse ato a gente está se humilhando, no sentido de se tornar humilde, reconhecer o nosso erro, aquietar o nosso coração, né? Então nós precisamos entender isso. E diante do Senhor pedir perdão e falar, Senhor, como é que eu acerto isso aqui agora? Como é que eu faço a minha parte? Beleza? Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor. Mas hoje nós queremos pedir algo. Queremos pedir, nos ensina a nos perdoar, Senhor. Nos ensina a nos render hoje diante do Senhor, pedir o seu perdão e nos perdoar. Aceitar esse perdão. Entender que o teu sangue, Jesus, apaga todo o pecado. Entender que a tua obra, Senhor, é grandiosa, é maravilhosa e nos libertou de todo o pecado, de toda a morte. Nos ensina a viver nessa liberdade. Nos ensina a andar dessa forma, Senhor. Nós pedimos, por favor, nos ajuda, instiga cada um que está ouvindo isso agora a parar um pouquinho e abrir o coração e pedir perdão e liberar perdão para si próprio de coisas que eu sei que o Senhor já trouxe à mente aí. Obrigado, Jesus, pela tua paciência, obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor e por tudo que o Senhor nos ensina e nos lembra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Então que você possa ir, sai aqui desse vídeo, para um pouquinho e vai lá, fecha uma porta, troca uma ideia com o Senhor daquilo que Ele gerou no seu coração agora, tá bom? E também não esquece de comentar aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Foi da hora? Foi legal? Te ajudou? Comenta pra mim aqui, tá bom? Até a próxima.